Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Os corajosos que resolveram enfrentar o primeiro friozinho que se apresentou aí e que pelo jeito correu com muita gente, mas cá estamos e agradecemos a esta casa por nos acolher. E convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial, para que procuremos, neste breve instante de recolhimento, encontrar em cada um de nós a si mesmo. E neste encontro dizermos para nós que somos todos filhos do mesmo Pai. Este Pai amoroso que nos abraça, que nos protege, que nos acalenta, mesmo nos instantes em que nos imaginamos sós. Vamos dizer para este nosso eu interior que, assim como filhos de Deus, também somos, por conseguinte, obra de sua criação. Que não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E que estamos no processo de aperfeiçoamento. E que, portanto, devemos ter paciência, comiseração com nossas faltas, com nossas dificuldades, na mesma medida em que devemos ter o mesmo procedimento com as faltas e dificuldades de nossos irmãos. Senhor Deus, de amor e bondade, Mestre Jesus, que possamos, além de nos encontrar em nosso íntimo, encontrar cada vez mais também a vós. Estejais conosco, iluminando e nos inspirando para que a noite de hoje seja plena de aprendizado e de satisfação pelo muito que a espiritualidade nos entrega nesse instante. Que assim seja. Então, queridas irmãs e irmãos, o tema de hoje é a lição da semente. E vocês devem estar se perguntando o que esse lago tem a ver com a lição da semente. Esse lago é o Mar da Galileia. E foi aí, em um barco, no Mar da Galileia, que Jesus proferiu essa parábola do semeador, né? Que é tão conhecida por nós, tenho certeza que todos nós já ouvimos pelo menos uma vez, né, em nossa vida, a parábola do semeador. Então eu coloquei aqui para que a gente pudesse, vislumbrando isso, que a gente pudesse tentar se transportar um pouco, né, em pensamento, como se nós estivéssemos lá, junto daquele povo, vendo o Cristo em cima, de pé, naquele barco, equilibrando-se e transmitindo para aquele monte de gente, porque ele teve que ir para o barco, porque a quantidade de pessoas que estavam lá era muito grande. Então, tentemos nos imaginar vislumbrando esta cena e ouvindo essas palavras. Então, o que diz a parábola? Mesmo que a conheçamos, sempre é bom que nós recapitulemos, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende um pouco mais, vê uma nuance a mais nesses ensinamentos. Então nos diz que certo homem saiu para semear
Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, aí está, né? Uma passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 9, e de Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Então, o que nos quer dizer a parábola do semeador? Né? Em primeiro lugar, primeira figura alegórica, a semente. Jesus estava falando, obviamente, de algo mais profundo do que uma semeadura de alguma planta. Ele estava querendo usar dessa analogia para passar para aquele povo algo com mais profundidade, né? Mas que fosse fácil de entender, usando um modelo, uma imagem mental que fazia parte do cotidiano de todos. Então, o que quer dizer a semente? Né? O que seria a semente? A semente seria as palavras, as ações, os exemplos. Então vamos imaginar que esse semeador seja Jesus. Qual foi a semente que Jesus deixou? Deixou algo escrito? Não, né? Deixou algo, algum objeto por ele construído? Não. Alguma imagem pintada dele? Não. O que deixou Jesus foi palavras, ações, e esse conjunto formou exemplos de humildade, de amor, de grandiosidade, de generosidade, de caridade, de complacência, e tantas outras qualidades que nós talvez ainda nem tenhamos descobrido. Jesus tinha tantas qualidades, tinha uma grandiosidade tão grande que nós talvez levemos um bom tempo ainda para compreender e para entender. Então a semente, se tratando de Jesus, seriam as palavras, as ações e com isso os exemplos. Será que nós, transportando para nós, trazendo para nós, porque Jesus não estava falando dele, não era dele que ele estava falando, ele estava falando de quem o estava ouvindo. E aí, se tratando de nós, qual é a semente que nós estamos deixando? Palavras, ações e exemplos. A mesma coisa. Então, esmiuçando a parábola. A semente que caiu à beira do caminho. Veio os pássaros e a comeram. Não é? Imaginemos que alguém que sai para plantar. Será que ele vai sair derrubando a semente, que é cara, pelo caminho? Será que o agricultor, que paga caríssimo pela semente, ele vai sair com o trator lá para plantar, ou com o saco para plantar furado, derramando pelo caminho? Se ele o fizer, ele está dando que exemplo? Né? Que exemplo
de semeador é esse? É o semeador, né, que trabalha com imprevidência, com imprudência, com desleixo, com despreocupação. Por quê? Porque não está dando o destino correto para algo muito valioso, que é a semente. Transportando para nós. Se a nossa semente são palavras, ações e os exemplos, será que nós estamos sendo previdentes com as palavras, com as nossas ações? Será que nós estamos deixando exemplos ao longo do caminho, exemplos que frutificarão? Ou exemplos que alguns virão e dirão: isso aqui não me serve. Ou pior, alguns olharão e se identificarão e talvez sigam nossos maus exemplos nas pequenas coisas. Imaginemos que nós estejamos andando pela rua e a gente jogue um papel na rua, na calçada. E atrás de nós esteja vindo um pai com um filho pequeno e ele veja isso. Que belo exemplo. E eu dou esse exemplo para vocês porque isso aconteceu comigo. Quando meu filho era pequeno, eu estava caminhando com ele no centro de Caxias, na Júlio de Castilhos, ali naquela quadra entre a Garibaldi e a Visconde. E eu estava com ele pela mão, que ele era pequeno, e um senhor, meia idade, na minha frente, jogou um papel de bala no chão. Ele soltou da minha mão e saiu correndo. Eu até me assustei, porque eu achei que ele ia para a rua. Ele saiu correndo, pegou o papel e entregou para o homem. Ele não botou no lixo. Ele entregou para o homem. Eu imagino que esse senhor deva ter se envergonhado do mau exemplo que ele deu. Eu fiquei com vergonha porque eu não esperava aquela atitude dele e fiquei com medo de ser mal interpretado, né? Mas eu acho que o cidadão entendeu o recado porque ele nem olhou para trás. Ele pegou o papel e segurou, pelo menos não vir jogar novamente no chão. Ele deu um mau exemplo, né? Graças a Deus, eu já tinha chamado a atenção, já tinha mostrado várias vezes para o meu filho, e ele gravou o bem proceder. Mas se ele não tivesse esse bom encaminhamento, poderia tomar aquilo como um exemplo a ser seguido. Um mau exemplo. Uma coisa banal, né? Mas que ninguém gosta de uma cidade suja. Então, os nossos exemplos, eles são observados e a gente não imagina. Então, nós devemos ser previdentes com as sementes que nós espalhamos ao longo do caminho, para que elas não caiam aonde a gente não quer semear, para que elas não sejam capturadas por aqueles que não deveriam delas fazer uso. A semente entre as pedras. A gente já percebeu como é fácil arrancar uma gramínea que nasce no meio do cascalho, né? É muito mais fácil de arrancar ela do que aquela que nasce no meio da grama. Por quê? Porque ela não consegue ter profundidade em suas raízes. E também é muito fácil de exterminá-la. Porque se você jogar uma água quente, se você botar qualquer coisa ali que seja impróprio para ela,
como as raízes não são profundas, elas não têm capacidade de regeneração. Então elas definham muito rapidamente. Nascem muito rápido, mas definham muito rápido. E era esse o exemplo que Jesus queria dizer. Por quê? Porque a semente de nossos exemplos, de nossas ações, se elas não estiverem sendo lançadas em terreno fértil, em terra própria, não vai ter profundidade. Nós também, se nós não tivermos interesse pelas coisas, vai ser aquela superficialidade. As coisas vão nos apaixonar muito rapidamente. Porém, não terá em nós profundidade suficiente. Nos apaixonamos, nos maravilhamos muito rapidamente e muito rapidamente também nos decepcionamos, encontramos outro motivo de atenção e logo nós partimos para outra aventura, outra jornada, outro interesse e aquilo fica pelo caminho. E nós, na casa espírita, trabalhadores, estudantes que já estão há algum tempo aqui, a gente já viu bastante isso. De muitos e muitos anos que a gente vê sempre, as pessoas às vezes vêm, né, estão com algum problema, estão passando por algum momento difícil e encontram no Espiritismo um motivo, naquele momento de dificuldade, de dor, encontram um mote para dar aquele up. E vem, e se apaixona, e gosta, e se enturma, e quer fazer várias atividades. E para quem tem um pouco mais de experiência, quando vê isso já sabe. Não vai durar muito tempo. Por quê? Porque é aquele furor, né? Passado a dificuldade, passado o momento difícil, quando as coisas voltam a se alinhar, aquele interesse morre. Né? Aquele fogo de palha que a gente chama. Vem avassalador e na mesma intensidade e rapidez se esvai. E nós temos que tomar cuidado também com as pessoas ao nosso redor, com as nossas motivações, porque elas podem também acabar não tendo profundidade, ficando na superficialidade. Então, essa era o exemplo que Jesus queria dar da planta que caiu entre as pedras. Um simples sol mais forte pode destruí-la, pode acabar com o vício. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas paixões, né? Porque as paixões, elas arrebatam. E tão rapidamente como arrebatam, também derrubam. Então tenhamos cuidado, era isso que Jesus queria dizer. Tenha cuidado com a semente que você está plantando, se você não está jogando ao esmo para cair entre as pedras, e com as sementes que você planta em teu íntimo, para que você também não esteja plantando entre as pedras, que ela tenha profundidade, que ela tenha robustez, que ela tenha, né, a necessária acolhida para que ela não se esvaia. Depois vem a semente que caiu entre os espinhos. Que semeador azarado, né? A semente dele caiu para toda parte. Então, entre os espinhos, o que ele queria dizer? Quando a boa vontade sucumbe à materialidade. Então, é às vezes aquela criatura que está com muita boa vontade,
realmente quer ajudar, quer fazer, quer se engajar, mas cede muito fácil aos interesses da materialidade. Na mínima dificuldade que surge, desiste. Então é aquela criatura que não consegue impor as suas prioridades, né, ante as coisas do mundo. Como dizia Jesus, buscai as coisas do céu e as da terra vos serão dadas por acréscimo. Então, a gente se vê constantemente buscando o inverso. Buscando primeiramente as coisas terrenas, materiais. E aí, quando vem as dificuldades, as adversidades, rogamos aos céus para que as coisas celestes, né, as coisas espirituais, venham ao nosso encontro. Mas não é assim que funciona. É nós que temos que ir de encontro às coisas celestiais. Então, quando nós estamos permitindo que o nosso modo de vida, que as coisas boas que vêm ao nosso encontro, quando nós estamos permitindo que as coisas boas que nós temos para passar aos outros caiam em qualquer solo, que a gente saia distribuindo de forma imprevidente, de forma descuidada, pode cair nos espinhos. Quando nós não tomamos o cuidado de termos as nossas prioridades, as nossas necessidades bem estabelecidas, é como a semente que cai no espinheiro. Quais são as minhas necessidades? Quais são as prioridades em minha vida? Será que nós estamos sabendo elencar as nossas prioridades, as nossas necessidades? Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Então, nós estamos buscando, será? Estamos deixando um tempo, estamos determinando um tempo do nosso dia a dia, da nossa semana, para buscarmos as coisas do céu, as coisas espirituais? Nós estamos muitas vezes infelizes, insatisfeitos. Sabemos o que é que está nos incomodando? Muitas vezes não sabemos. Nem sabemos o que é que está nos inquietando. Não sabemos o que é que está nos fazendo falta. E isso é comum. Não sabermos o que está faltando em nossas vidas. Sabemos que falta algo, mas não sabemos o que é. Paramos e olhamos, não, mas eu tenho casa, tenho comida, tenho trabalho, tenho saúde, tenho família, mas eu não estou bem, não estou feliz. Tenho tudo o que preciso e não estou feliz. Isso é comum. E as depressões, muitas delas começam nesse ponto. Não sabemos quais são as nossas necessidades. É a semente que caiu no meio do espinho. Por quê? Porque todas aquelas coisas que nós buscamos, que nós dispensamos energia, tempos, saúde, anos de vida, descanso sacrificado, família às vezes deixada de lado, de repente aquilo tudo não nos preenche mais. E aí a gente fica sem chão. Igual o cãozinho que corre atrás do carro, né? O pneu girando, quando para, ele não sabe o que fazer com aquilo. Assim somos nós às vezes.
e a semente, por fim, que caiu no solo fértil. A semente da boa terra é a que foi sulcada pelo arado, que recebeu a boa semente, recebeu água, sol, vento, nutrientes, está inserida no contexto adequado, a qual foram removidas as ervas daninhas. Então, meus irmãos, a semente boa que caiu e que rendeu 30, 60, até 100 vezes, né? Aí, ilustrado com uma plantação que perde-se de vista, né? É a semente que caiu no solo fértil. Será que esse solo aqui, ele é livre de qualquer impureza? Não, né? Se nós fizermos uma análise, veremos que mesmo esse solo aqui que produziu muito bem, tem as suas impurezas. Mas tem muito mais de fertilidade do que de impureza. Esse deveremos ser nós. Nós não vamos ser um solo fértil, livre de impurezas. Não tão cedo. E Jesus sabia disso. E ele não estava passando para nós uma meta inatingível. Seria sadismo da parte dele. Ele estava passando para nós uma meta alcançável, execuível. Nós todos teremos em nossos corações, em nossas mentes, na verdade nas mentes, né? Porque o coração é um músculo, é uma bomba extremamente potente, mas o coração ele só reage às emoções criadas, né? Ou seja, geradas aqui no nosso cérebro, né? Então, as nossas impurezas, elas deverão ser em uma quantidade que não comprometa uma vida fértil. Uma vida fértil de bons exemplos, de bons pensamentos, de boas palavras. Onde cada um de nós, na vida, é semeador e é semente. Ora nós somos semente, ora estamos semeando. E é nesse intercâmbio, nesse círculo virtuoso que nós vamos evoluir e que nós faremos com que o planeta evolua também. Então essa é a boa terra. Mas a boa terra, ela sofre o sulcamento do arado. Quem já viu o arado passando na terra sabe que ele vem e ele revira, ele faz, né, uma cicatriz profunda. Por quê? Porque é preciso revolver a terra, trazer aquilo que está no subsolo para cima e assim por diante. O arado são as dificuldades em nossas vidas. São os desafios, são as tristezas, são todas essas coisas que nos permitem, às vezes, entristecer, preocupar-se, abalar-se, mas jamais deveria nos colocar de joelhos. Recebeu a água, sol, vento, porque o vento é importante. Nutrientes, isso tudo são as impressões que nós colhemos todos os dias. São as pessoas boas que usam o nosso caminho, são as pessoas que às vezes nos fazem ser mais pacientes, mais tolerantes. Devemos estar inseridos no contexto adequado. Por quê? Se nós pegarmos uma área de terra no meio de uma cidade extremamente povoada, poluída, mesmo que nós a adubemos, mesmo que nós a aremos, ela não está inserida no contexto adequado. Ela vai render? Vai render.
mas não vai vender o 100 por 1. Não será como se ela estivesse no contexto certo, com os pássaros, com toda o bioma em seu entorno. Então nós temos que cuidar para que estejamos no contexto certo. Com quem nós andamos? Aonde nós frequentamos? Que tipos de pensamentos nós permitimos passar por nossas mentes? Em que atividades nós nos envolvemos? Em que conversações nós nos envolvemos? Porque isso tudo é o contexto que vai nos moldar, que vai nos sulcar, ou não. E a colheita, meus irmãos, finalizando, é resultado do trabalho bem feito, da paciência e do amor. Sem isso, não há como nós colhermos os frutos que desejamos. Muitas vezes plantamos, ervas daninhas e esperamos colher frutos suculentos. Jesus dizia: toda árvore que não render frutos, o Pai a arrancará e a jogará no fogo. Então nós também somos árvores que têm que render bons frutos. E nós somos o semeador que devemos ter cuidado com o que estamos semeando. Onde estamos semeando, para que a colheita seja a que nós desejamos. Senão, depois, não adianta nós reclamarmos, acharmos que algo deu errado. O errado fomos nós. Então, a semente do solo fértil, quando o bem predomina em nosso íntimo. Predomina. Tem mais de bem do que de mal. Então, não esperemos sermos perfeitos para que aí, então, sejamos semeadores. Não. O momento de semear é agora. E a colheita também é. Então, agradecemos a atenção dos irmãos. Queremos lembrar que o mês de maio é o mês da família e, maravilhosamente, é o mês onde comemoramos o Dia das Mães. Então já fica aqui o meu feliz Dia das Mães para as mamães, E convido a todos para fazermos a nossa prece final. Gratos ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus e à espiritualidade, por aqui estarmos. Senhor, que possamos levar conosco não somente as palavras do Mestre, mas que levemos em nossas mentes a figura complacente e a imagem de seus exemplos. A formar em nossa tela mental este quadro vívido ao qual todos nós somos chamados a apreciar. O quadro da paciência, do amor, da resiliência, da caridade, da tolerância, do respeito e tantas outras qualidades que devem nortear o nosso existir. Que a tua palavra, Mestre, que perdurará, que perdura por muitos séculos, seja o nosso norte, seja o nosso guia, a nossa estrela a nos iluminar, mesmo nas noites mais escuras.
que não nos esqueçamos de Tua presença em cada um de nós, quando nos asseverou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que assim seja.